hoje eu vim trazer teorias sobre Harry Potter. Bom, a teoria é que o Neville era o segundo escolhido para matar o Lorde das Trevas, já que a profecia dizia, vou contar aqui bem resumidazinha a profecia. A profecia dizia que a pessoa que ia matar o Lorde das Trevas, o garoto que ia matar o Lorde das Trevas, tinha nascido no mês de julho e que foi defendido pelos seus pais. E essa descrição se encaixa tanto pro Harry quanto pro Neville, visto que os dois nasceram em julho e todos os dois foram defendidos pelos seus pais. Outra teoria é que o Neville usava a varinha errada, visto que nos 5 primeiros anos ele usava a varinha do pai dele. Então, como a gente já sabe que a varinha escolhe o bruxo, era a varinha errada para ele. Por isso que nos 5 primeiros anos ele se dava muito mal nos feitiços. E ele se dava super mal nos feitiços nos 5 primeiros anos. E depois que ele mudou a varinha, depois que a varinha do pai dele quebrou, ele começou a se dar super bem e ser muito poderoso. Teorias sobre Harry Potter, parte 2. A teoria que eu vou contar aqui nesse vídeo é a teoria de que o Bichento pertencia aos Potter. O Bichento é aquele gatinho da Hermione, que ela, em alguns filmes aparece ela com o Bichento. E essa teoria ganhou muita força quando o Harry descobriu em um dos filmes, gente, eu não lembro qual foi o filme, tá? Mas em um dos filmes o Harry descobre que os pais dele tinham um gato e que esse gato desapareceu depois que o Voldemort assassinou os pais dele. E o gatinho reconheceu o Sirius Black e o Pedro Pettigrew nas suas formas animago, nas formas de animais. E essa teoria ganha força, visto que os dois frequentavam a casa dos Potter. E possivelmente o gato pode ter visto eles na casa dos Potter, por isso que ele reconheceu eles na forma de animais. E para os fãs essa teoria faz muito sentido por causa disso, porque ele conheceu os dois nas suas formas de animais. E é isso. Bom, gente, vocês já pararam para pensar que em Harry Potter a maioria dos bruxos aparentemente vivem até os seus 150 anos. E o Voldemort queria a todo custo ser imortal. Ele queria ser o bruxo mais poderoso e, no entanto, ele também queria ser imortal. Então, o que ele fez? Ele tentou ser imortal usando as Horcruxes, criando as Horcruxes. Só que ele acabou morrendo aos 71 anos. Ele não chegou nem aos 150 anos que um bruxo normalmente chegaria. Um outro fato sobre a série, sobre os filmes e os livros do Harry Potter é que o Sirius Black tinha apenas 22 anos quando foi preso injustamente em Azkaban. Ele foi preso sem ter feito nada. Ele era inocente e foi preso aos 22 anos em Azkaban, que era uma prisão horrível para uma pessoa tão jovem quanto ele. E tem uma teoria aí na internet falando que os tios do Harry Potter eram tão ruins com ele porque ele era um Horcrux. Ele estava sob o efeito da Horcrux, que era o Harry. Só que eu vou falar mais sobre essa teoria em um próximo vídeo. Fatos sobre Harry Potter, parte 2. Bom, muita gente se pergunta por que o Rony, nos primeiros anos dele na escola, ele ia tão mal na magia. Ele nunca acertava os feitiços e nada. Isso é porque a varinha não era adequada para ele. Como a família Weasley era muito grande, eles tinham um certo problema com o dinheiro. Então, o dinheiro não dava para comprar várias coisas que o Rony ia precisar para a escola. Então, ele usava a varinha do irmão. Por isso que a varinha não atendia a ele, porque, como a gente sabe, a varinha escolhe o bruxo. Então, não era a varinha adequada para ele. Por isso que ele se dava tão mal nos feitiços. E chega a um ponto que ele chega a quebrar a varinha. E ele tenta colar a varinha com fita, porque ele sabe que ele não ia ter condições de comprar uma varinha. Se eu não me engano, foi no Câmara Secreta. Aí aquele professor tenta roubar a varinha dele, jogar um feitiço nele para ele de perder a memória. E o feitiço acaba voltando para ele porque a varinha estava quebrada. Teorias sobre Harry Potter, parte 3. Bom, a teoria é que o Harry, o Voldemort e o Snape são os 3 irmãos do conto dos 3 irmãos. Bom, no último livro e nos 2 últimos filmes a gente fica conhecendo o conto dos 3 irmãos, que basicamente, vou resumir aqui pra vocês, eram 3 irmãos e eles queriam atravessar uma ponte. A morte estava nessa ponte, então cada um tinha direito a fazer um pedido à morte.
O primeiro irmão, o mais velho, se eu não me engano, tá? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. O primeiro irmão pediu pra ser o bruxo mais poderoso. E ele recebeu as varinhas das varinhas que tornava ele o bruxo mais poderoso. O segundo irmão pediu uma forma de reviver o amor da vida dele que tinha morrido. E ele ganhou também um objeto que trazia os mortos à vida. O terceiro irmão pediu somente para que atravessasse a ponte sem ser detectado pela morte. E ele ganhou a capa da invisibilidade que fez ele ficar vivo por muitos anos até que não quisesse mais e se entregasse à morte. E essa descrição se encaixa com os três, com o Snape, com o Harry e com o Voldemort, visto que o Voldemort queria ser o bruxo mais poderoso. O Snape passou a vida toda atormentado por não conseguir salvar a Lily Potter, já que ele era apaixonado por ela. E o Harry foi morto pelo Voldemort e voltou à vida, abraçando a morte como uma velha amiga. Então ele também se encaixa na descrição do último irmão. Teorias sobre Harry Potter, parte 4. Essa teoria diz que os Dursley, os tios e o primo do Harry Potter, eles estavam sob influência da Horcrux. Como a gente sabe, lá em Relíquias da Morte, a gente descobriu que o Harry era um Horcrux. A Horcrux que o Voldemort não queria criar, criou sem querer. Então, como a gente sabe, a gente já viu lá, né, em Relíquias da Morte, que aquela pessoa que possui a Horcrux por muito tempo acaba ficando com as emoções meio estranhas, começa a ficar bravo, começa a descontar nas pessoas, ficando furiosa mesmo. A gente vê isso quando o Rony coloca o medalhão do Sonserina no pescoço. E a teoria afirma que os tios do Harry Potter estavam sob a influência da Horcrux, já que o Harry era um Horcrux, por isso que eles tratavam ele tão mal. E você, o que acha dessa teoria? Você acha que ela tem embasamento ou não? Qual a sua opinião? Mais uma vez eu vim aqui falar sobre Harry Potter. Bom, algumas teorias afirmam que os dementadores na saga Harry Potter são representações da depressão. Por isso que eles sugam a felicidade das pessoas e as fazem reviver todas as memórias ruins que elas tiveram. E é por isso que a reprodução deles é como fungo, eles se reproduzem como fungos. Hoje eu vim trazer um vídeo falando das referências de Harry Potter na série Wandinha. Uma referência é o nome que eles usam para chamar as pessoas que não têm poderes. Em Harry Potter, as pessoas sem poderes são chamadas de trouxas. As pessoas normais são chamadas de trouxas. E na série Wandinha, as pessoas que não têm poderes são chamadas de padrões. Padrão. Sem contar que a escola nunca mais é bem parecida com Hogwarts. E que a Copa Poe da série Wandinha é uma referência ao torneio Tribruxo em Harry Potter. Sem contar que em ambos tem uma profecia. Em Harry Potter tem a profecia que o Harry Potter ia crescer e ia matar o Lorde das Trevas, o Voldemort. É por isso que ele tentou matar o Harry e matou os pais dele. E na série da Wandinha tem a profecia que a vidente, mãe daquele menino que eu esqueci o nome, fez. Ela viu que um dia a Wandinha iria ser a causa da destruição da escola nunca mais.